Diga glória a Deus. Gênesis capítulo de número 3. E depois, missionária Angélica, Mateus capítulo 3 e o verso de número 8. A gente colocar aqui no telão. Mas a princípio, Gênesis 3 e o versículo de número 7, que diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira. Folhas do quê? E fizeram para si aventais. Digam amém. E Mateus capítulo 3, melhor dizendo, capítulo 3, e o versículo de número 8, diz o seguinte: Produzi, pois, frutos, diga comigo, frutos, dignos do quê? Só vocês aqui, lê, vamos lá, 1, 2, 3, mais uma vez, 1, 2, 3. Diga glória a Deus. Na sexta-feira, 4:30 da manhã, eu acordei. Eu tive um sonho. Eu preparei uma mensagem desde quarta-feira que falava, o esboço está prontinho em casa lá. Falava acerca de Felipe e de Natanael, quando os mesmos estavam na figueira. Natanael debaixo da figueira e Zaqueu em cima da figueira. Natanael embaixo e Zaqueu em cima. Fui dormir. Na madrugada de quinta para sexta, 4:30 da manhã, o Espírito Santo ele fala, quem acredita, crê que Deus ele fala, pode falar com você em sonhos. Quem acredita? Eu creio. Depois dessa experiência, então, né? É claro que o que eu vou pregar aqui, não vou pregar sobre meu sonho, não. Nada disso. Não vou pregar sobre meu sonho. Por quê? Porque o que Deus me falou em sonho, eu li, reli, pesquisei. Você pode fazer isso, também deve. Diga glória a Deus. Né? Tem um tipo de heresia, pelo amor de Deus aqui. Pelo amor de Deus. E o Espírito Santo me falou, em sonho, Deus falando comigo. Algo que não estava no, digamos, no script da pregação. Deus falou comigo o seguinte: filho, lembra de quando Jesus amaldiçoou a figueira? E eu disse, sim, lembro. Quantas vezes preguei sobre a figueira amaldiçoada? De quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele avistou a figueira que só tinha folhas, amaldiçoou, foi, voltou, a figueira estava seca. O Espírito Santo disse, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, sabe do que ele lembrou? Eu disse, do que, Senhor? Ele lembrou do Éden. Lembrou do quê? Lembrou do jardim do Éden. Eu disse, meu Deus, como assim? Lembrou do jardim do Éden. E eu acordei. E quando eu acordei, não dormi mais. Peguei a Bíblia, peguei uns livros que eu tenho lá, pesquisei, e realmente,
O Senhor, Ele falou fortemente ao meu coração, quero compartilhar com vocês. Glória a Deus. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, aquela passagem bíblica tão conhecida de todos nós, de quando ele chegou lá, ele fez o quê? Virou as mesas dos cambistas, porque eles estavam fazendo da casa de Deus comércio. Quem lembra disso? E ele vai dizer, covil de salteadores, bandidos, ladrões, a minha casa deverá ser chamada casa do quê? Casa de oração, e vocês estão fazendo comércio dela. E ele virou as mesas, apanhou o chicote, e botou todo mundo para correr, e fez uma verdadeira limpeza naquela casa. Diga glória a Deus. Mas antes que isto ocorresse, ele no meio do caminho avistou uma figueira. E ele, observando que aquela figueira era bonita, tinha muitas, o quê? Muitas o quê? Muitas folhas. Quando ele observou aquela figueira lá no meio do caminho, deu fome. Grave isso, deu fome. Ele se aproxima daquela figueira com a esperança de que nela havia o quê? Frutos. Mas quando ele se aproxima, ele avista somente o quê? Só folhas. E a palavra de Deus vai dizer, e não era tempo de figos. Grave isso. E não era tempo de figos. Só tinha folhas. Ele olha para aquela figueira e diz, que nunca mais alguém coma fruto de ti. Ou seja, aquela figueira, ela foi amaldiçoada porque não tinha frutos. Repita comigo. Aquela figueira foi amaldiçoada porque não tinha frutos. Diga, só tinha folhas. Jesus se aproximou da figueira, desculpa a redundância, ele se aproximou da figueira porque estava com fome. Chega nela, só tem folhas, não tem fruto. Ele amaldiçoou aquela figueira porque ela não tem frutos. Jesus, quando viu aquela cena, ele lembrou do Éden. Quando o homem pecou, Deus desce ao Éden. Deus desce ao Éden. E eles se justificam. Ao invés de demonstrar fruto do quê? Ao invés deles demonstrarem a Deus o quê, igreja? Fruto de arrependimento, eles se cobrem justamente com folhas do quê? E um joga a culpa para o outro. Ah, foi a serpente. Ele. Ah, foi a mulher que tu me deste. Um foi jogando a culpa para o outro, menos demonstrando o quê? Que é o quê? Que é o quê, gente? Arrependimento é o quê? Não, mais forte. Arrependimento é o quê? Arrependimento é um fruto. Quando Deus olha para eles, eles estão cobertos com folhas de figueira, mas frutos, que é bom. Tem alguém comigo? Pelo fato deles não terem frutos de arrependimento, eles foram o quê? Eles foram amaldiçoados e não puderam mais colocar os seus pés no jardim do Éden. Foram abençoados por quê? Porque não tinham, só tinham folhas. Olhe para mim. Folhas
não satisfaz a vontade divina de Deus. Folhas não satisfaz a vontade divina de Deus. O que satisfaz a vontade divina de Deus são frutos de arrependimento. Olhe para alguém do lado e diga para ele assim: folhas não satisfaz a vontade divina. Diga assim: o que satisfaz a vontade divina são os frutos. Um dia, estou pregando para crente aqui. Os crentes já chegaram? É só para crente que eu vou dizer aqui agora, tá? Não, você que não é crente, você que está com um pé lá, outro cá, um pé aqui, um pé no mundo, não. É para crente, é só para quem crê. Tá? Jesus, um dia, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus, ele vai voltar com poder e muita glória agora. E mais uma vez, pela última vez, ele vai olhar para mim e vai olhar para você e vai perguntar se nós temos o quê? Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: tem fruto aí? Se você tiver revestido de folhas, isto não vai satisfazer a vontade divina, porque o que satisfaz a vontade divina são os frutos de arrependimento a Ele. Eu gostaria de dar um título a esta palavra. Pergunte qual? Aonde você está se escondendo? Aonde você está se escondendo? Quantas folhas de figueira estão diante de ti? Porque o Senhor nesta manhã está olhando para mim e para ti perguntando: é folha ou é fruto? É fruto ou é folha? Veja que coisa fantástica, que coisa tremenda esta analogia. Quando Jesus olha para aquela figueira, não vê fruto algum. Assim como no Éden, quando Deus desceu com fome de frutos de arrependimento, não encontrou. Foram amaldiçoados tanto quanto aquela figueira. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. O Senhor está olhando para mim e para ti, perguntando: tem fruto de arrependimento dos teus pecados? O que falta hoje, mais do que nunca, são os frutos do que, gente? As pessoas estão se deleitando nos seus bel prazeres, pecados e promiscuidades, lascívias, pornografia, músicas mundanas e tudo quanto não presta, e não há nem ao menos um sentimento do que, igreja? De arrependimento. O Senhor tem ciúmes de ti. Olha para alguém e diga: Deus tem ciúmes quando você prioriza outras coisas do que Ele. O Senhor precisa ser o número 1. O Senhor precisa ser a sua paixão. O Senhor precisa ser o amor da sua vida, a razão do teu viver. O Senhor precisa ser o teu escudo, o teu rochedo, a tua fortaleza. O Senhor precisa ser o seu Deus. O Senhor precisa ser o seu tudo, a sua razão de viver. Ele precisa ser tudo na sua vida.
falem o que quiserem falar, te chamem de fanático, de quadrado, do que quer que seja, mas a sua vida, ao invés de folhas, precisa produzir frutos de arrependimento. Olha para alguém e diga: folhas ou frutos? Às vezes as pessoas se escondem nas folhas da bebida, do álcool, das drogas, das músicas, dos prazeres mundanos. Tudo folha. Tudo folha. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é fruto. O que Deus quer é fruto. Folhas não satisfazem a vontade divina. O que satisfaz a vontade divina, diga glória a Deus. Olhe para mim. Uma vez, o Senhor olhou para Natanael, quando Felipe disse: achei a Jesus, o Filho de Deus, lá em Nazaré. E Felipe vai questionar dizendo: mas porventura pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Quando ele termina de falar, quem é que está atrás dele? Quem é que está atrás dele? Jesus. É como se tivesse... Fica de pé aqui, pastor Joates, fica de costas assim. Fala aí. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael, tudo bem? Eu vi você quando eu estava lá debaixo da figueira. Jesus olha bem nos olhos dele e vai dizer assim: olha como que a figueira acompanha o homem desde o Éden. Eu vi você quando estava lá debaixo da figueira. Ele realmente estava lá debaixo daquela figueira, desde recém-nascido. Desde os 2 anos de idade, para ser mais preciso. Quando Herodes quis matar todas as crianças, você se lembra disso? Jesus, José e Maria fugiram para o Egito. E as outras crianças, muitas crianças foram mortas. E o pai e a mãe de Natanael o escondia debaixo com folhas de figueira. E esse menino cresceu com esse segredo só para ele, porque a mãe disse para ele que ele não contasse isso para ninguém. E ele foi crescendo com aquela angústia, porque o pai dele tinha ido pro sul da África, morreu lá. Ele ficou sem pai. Sofreu muito esse garoto. E ele foi crescendo e a figueira lá. E a história vai dizer que todo dia, ele ia para aquela figueira e chorava de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento. Ele tentava esconder isso de todo mundo, achando que ninguém estava o quê? Vivendo de aparências. E aqui eu aprendo. Não adianta. Você pode esconder de todo mundo, mas Jesus te viu. Aleluia. Olha para alguém e diga para ele assim: pode querer esconder de todo mundo. Diga para ele assim: mas Jesus já te viu nessa figueira. Jesus já te viu nesta figueira, nas tuas amarguras, nas tuas dores, nas tuas tristezas, nas tuas angústias, ou no que quer que seja, você escondeu de todos, mas Jesus te viu. E quando Jesus ele vê, e ele diz, como disse para Natanael, e como está dizendo para você aqui hoje, é para você sair debaixo dessa figueira hoje, definitivamente, e parar de se esconder atrás dela.
Esconda-se atrás do coração de Jesus. Esconda-se em Jesus de Nazaré. Esconda-se nele, porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esconda-se em Deus. Você não precisa se esconder numa figueira da bebida, do álcool, da droga, da prostituição, do que quer que seja. Você só precisa se esconder em Deus para ser feliz de verdade. Dá glória a Deus e aplauda Jesus bem forte nesta manhã. Aonde você está se escondendo? Olhe para alguém e diga assim: aonde você está se escondendo? Aonde você está se escondendo? Adão e Eva tentaram se esconder em folhas de figueira. Natanael tentou se esconder debaixo daquela figueira, achando que ninguém estava. Mas dois olhos como chama de fogo estavam olhando todo dia ele se lamentando. Um outro personagem, eu encerro. Pequeno, de baixa estatura. Ele quer ver Jesus. Só que ele quer ver Jesus não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Ninguém consegue olhar Deus de cima para baixo. Sempre que nós olhamos para Deus é de baixo para cima. Porque Deus é pequeno ou Deus é grande? Olhe para mim. O que ele faz? Ele corre, sobe em uma figueira brava. As folhas ainda são maiores. Ele sobe igual o rojão em cima daquela figueira e fica olhando para baixo. Quem é que vem passando? Olha e diz: Zaqueu, pode descer. Olhe para mim. O que significa isso? Olhe para mim. O que significa Zaqueu nos dias de hoje? O Zaqueu significa aquelas pessoas que querem subir na vida para esconder a sua pequenez. Eu vou repetir. É pessoas que querem subir na vida a todo custo, ainda que tenha que passar por cima de tudo e de todos, atropelar, puxar tapete, brigar, prejudicar fulano, beltrano, mas ele quer subir na vida para esconder a sua pequenez. Quer ter tudo, status, dinheiro, fama, sucesso, quer ter tudo e muito mais, só para esconder a sua pequenez. Cuidado, Jesus está te vendo nessa figueira, e quando ele mandar tu descer, tu vai ter que descer desse pedestal. É melhor tu assumir a tua pequenez diante dele, que é bem melhor, porque ele é fiel e justo e verdadeiro. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus Cristo de Nazaré. Assuma a tua pequenez. Assuma a sua pequenez. Olha para alguém do lado e diga para ele assim: assuma a tua pequenez. Diga para ele assim: assuma que tu és um Zaqueu pequenininho. Nada de querer ser grande, grande é Deus. Às vezes as pessoas querem ser grande, status, elas querem possuir tantas coisas, somente para, pode falar? Somente para mostrar para os outros. E quando você sobe querendo tantas coisas, é só para quê? Para mostrar para os outros. Tem alguém comigo? Olha a minha mansão.
Olha meu carrão, ó. Eu tenho, você não tem. Ó. Ó. Olha pro irmão, diga para ele, para de graça com esse negócio, hein? Diga para ele assim, é melhor você assumir tua pequenez. Porque tu não teria nada se não fosse a mão de Deus agir na sua vida. Você não teria absolutamente nada, nem vivo você estaria se não fosse as misericórdias do Senhor na sua vida, nem respirando você estaria agora. Então faça-me o favor de levantar as mãos para o alto e dizer obrigado, Deus. Faça-me o favor de sempre dobrar o teu joelhinho no chão e dizer, meu Deus, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pelo pãozinho de cada dia, obrigado pela vida que o Senhor está me dando, obrigado, Deus. O Senhor é tudo para mim. Aleluia. Desce. Desce, assuma a tua pequenez, porque você não é grande não, Zaqueu. Tu és pequeno. Eu vou lá na tua casa. Você me recebe? Quando ele desceu, disse, recebo. Quando ele disse receba, ele estava assumindo a sua. Ele estava assumindo a sua. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de assumir sua pequenez. Não tenha vergonha que você é falho. Não tenha vergonha, não tente passar uma imagem de super-herói, não, porque de super-herói tu não tem nada. Não tente passar uma imagem do que você não é. Assuma a tua pequenez diante do Senhor. Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente sorri, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está triste. Não, a gente não está aqui para ficar sorrindo o tempo todo, não, tá? Assuma a tua pequenez. Olhe para 2 ou 3 e diga para ele assim, assuma a tua pequenez. Diga para ele assim, não é vergonha assumir a pequenez. Diante de Deus nós temos que assumir a nossa pequenez. Sou pequeno, Senhor. Há muitas pessoas que estão se escondendo nessa figueira, subindo, quer subir, se esconder, querendo passar uma imagem do que não é. Mas Deus está mandando descer hoje. Pode descer. Pode descer. Faz uma cara de bravo aí pro irmão do lado, diga para ele assim, pode descer, meu filho. Diga, faz, não, cara de bravo, fala cara de bravo, diga para ele, pode descer. Diga para ele, você pode descer dessa figueira hoje. Aonde é que você está se escondendo? Aonde é que você está se escondendo? O Senhor desce no Éden, os homens, Adão e Eva, com folhas de figueira para tampar. Um joga a culpa no outro. Jesus passa, vê a figueira, não tem fruto. Lembrou do Éden. Vai ser amaldiçoada como Adão e Eva foram. Natanael, escondido lá de baixo, achando que ninguém ia, mas Jesus viu. Zaqueu querendo ser grande, e ele escolheu subir na vida para querer esconder a sua pequenez. Não. Melhor assumir a nossa pequenez, porque só assim haverá salvação na casa. Quando ele assumiu a pequenez, houve salvação na casa e a salvação dele. Esse é o maior milagre que uma pessoa pode ter na vida. O que Deus quer não é folhas. O que Deus quer, o que Deus quer, o que Deus quer, o que Deus quer. O marido trai a esposa. A esposa vai querer ver só lágrimas do marido?
Eu não acredito em qualquer lágrima. O marido que traiu a esposa e quer o perdão da esposa, ele tem que demonstrar o quê? Fruto. Não é blá blá blá, não. Não é não. É fruto. Dia a dia. Filho, filha, quem quer que seja, arrependido, sim. Quem demonstra arrependimento, produz o quê? Frutos. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Ensinamento aqui hoje. Dá glória a Deus. Olhe para o irmão, diga para ele se você toma posse desta palavra. Para finalizar, alguém pode estar perguntando: e agora? O que eu faço? Eu estou me escondendo debaixo da figueira. Eu estou usando folhas de figueira. Eu estou querendo subir para esconder a minha pequenez. Eu estou querendo me esconder atrás de algumas folhas. O que eu faço? Veja o que diz em Apocalipse, abra sua Bíblia, capítulo 13 e o versículo de número 8, eu termino a palavra. Quem está gostando, diga glória a Deus. Pode colocar, missionária Angélica, Apocalipse 13 e o versículo de número 8. Repita comigo assim: Deus não quer folhas, Ele quer fruto de arrependimento. Vamos lá, Apocalipse 13 e o versículo 8. Vê se você consegue pegar isso aqui. Vê se você consegue pegar isso aqui. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão, diga N-A-O-T-U, escritos no livro da vida do Cordeiro. Pega. Do Cordeiro que foi imolado. Está escrito aí na sua Bíblia: imolado ou sacrificado desde a fundação do mundo. Presta atenção. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde peraí, foi morto? O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo? Desde lá do Éden, o nosso Pai já havia declarado que havia um plano de salvação para você. Desde a fundação, não é há 2000 anos atrás não, é desde lá do Éden, o Cordeiro já foi morto. Faz assim pro irmão, ó, diga para ele assim: tá pegando mistério aí ou não tá? Provo para você. Volta em Gênesis, volta lá em Gênesis. Em Gênesis capítulo 3 e verso 21, missionária Angélica. Capítulo 3 e o verso de número 21. Alguém para dar glória a Deus e um aleluia? Vamos lá. 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas do que, gente? Túnicas do que? E os... Opa! Então agora Deus tirou deles o que? Tirou as e colocou neles o quê?
nele do quê? De cordeiro. Colocou neles peles de cordeiro. O Senhor dos Exércitos já havia sacrificado um cordeiro desde a fundação do mundo para cobrir eles com pele. Sabe o que significa esta pele? Pergunte para mim o que? Promete que vai bater pau para Jesus? Deixa suas mãos livres aí, deixa suas mãos livres aí. Quando o Senhor matou o cordeiro, tirou a pele deste cordeiro, arrancou as folhas dele, de Adão e Eva, e colocou neles a pele, o Senhor estava dizendo: só o sacrifício de Jesus pode trazer a redenção, da salvação da tua alma. Quando você passa pelo sacrifício de Jesus, a pele significa sacrifício. Alguém para dar glória, alguém para dar glória, alguém para dar glória. Tem redenção para você, meu filho. Vai dando glórias, vai dando glórias, vai dando glórias e glórias ao Senhor. Olha para alguém do lado, por favor, e diga para ele: ao invés de folhas, você vai ser vestido de pele. Diga para ele assim: é passar pelo sacrifício do cordeiro. O Senhor, Ele quer arrancar essas folhas velhas, sujas, imundas de nossas vidas e nos revestir de pele do sacrifício do cordeiro, porque só através do sacrifício dele que você vai obter perdão, que você vai ter sua redenção com ele. E comece hoje a produzir frutos de arrependimento. E repita comigo assim: arrependimento são frutos preciosos, maravilhosos para o nosso Deus. Entreguei. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia, Jesus. Só quem deseja hoje, agora, porque em Deuteronômio 28 vai dizer que você tem escolha. Você deve escolher a bênção ou a maldição. A bênção ou a maldição. Eu escolho a bênção. Eu escolho a bênção. A bênção se resume em salvação. Eu escolho ela, em produzir frutos de arrependimento, porque eu creio nas mansões celestiais. Se você deseja produzir frutos de arrependimento na sua vida e se revestir de pele, não de folhas, passar pelo sacrifício vicário de Jesus, então dá um pulo onde você está aí agora, dando glória e aplaudindo a Jesus mais uma vez nesta manhã. Aleluia, Jesus. Que coisa linda essa palavra hoje.